Bora lá, líder! Novo módulo para você. Olha só, é claro que tudo que tem aqui eu acredito muito que é importante para você. Tudo. Mas esse módulo, ele é um módulo decisivo nos teus resultados. Então, se você já está aí dedicado, se você já está estudando, já está comprometido, nesse módulo eu quero que você vá mais fundo e vá mais longe. Então, muita concentração, vem comigo, porque para mim esse aqui é um dos papos mais importantes, ok? Pergunto para você, líder, quer ter mais resultados? Primeira coisa para ter mais resultados, assumir o seu papel. Você já sabe disso, sentar na cadeira do líder e se reconhecer nesse papel. Porque se eu não me reconheço como líder, a minha equipe nunca vai me reconhecer. Agora eu pergunto para você, tem líder que não se reconhece? Tem líder que tem medo da equipe? Com certeza. E você já sabe disso. E detalhe, líder, todos nós temos um certo medo da equipe em algumas condições e algumas situações. Então isso é natural, tá bem? Segunda coisa que a gente precisa ter em mente para ter mais resultados. Sair do fazer para o fazer. O que eu quero dizer com isso? O papel do time é executar, é fazer. Papel do líder é garantir a execução, é fazer a equipe fazer e fazer bem feito. Esse é o nosso papel, líder. Só que isso, na teoria, é bem claro. Na prática, costuma ser muito mais complicado. Todo gestor sabe que precisa sair do operacional para o estratégico. E que isso é importante porque multiplica o resultado. Todo mundo sabe que quando o líder sai da operação, ele deixa de somar, de ser mais um ali, para multiplicar a performance da equipe, para poder potencializar o resultado. Os gestores sabem disso, eu sei disso, você sabe disso, todo mundo sabe disso. Mas a minha experiência mostra que a maior parte dos gestores fica presa na operação. Eu sei que eu preciso atuar no estratégico, eu sei disso, mas eu fico preso na operação. Aí quando você pergunta, né, líder, mas por que isso acontece? O que o líder diz? Eu não tenho tempo para pensar, eu apago muito incêndio, eu tenho trabalhado muito. Aí eu te pergunto, líder, isso é verdade? Isso acontece? Sim, isso é verdade, isso acontece, tudo isso é verdade, mas não é a causa verdadeira do problema. E aí que eu pergunto para você, o que de fato acontece? Por que os líderes ficam presos na operação? Existem 6 grandes razões. E eu gostaria que à medida que eu for te falando, você vai olhando para você poder avaliar se alguma ou algumas dessas razões estão mantendo você na operação, ok? Primeira razão você já sabe, o líder centraliza porque ele não confia na equipe. Ele não delega porque ele não acredita que as pessoas são capazes ou porque ele não confia que as pessoas vão fazer daquele jeito que ele quer que seja feito. Mas essa razão você já sabe, e essa é só uma das 6 razões, tem mais 5. A razão 2 é gostar da tarefa, gostar de executar. Tem líder que gosta tanto de fazer que ele vai lá e faz, ao invés de fazer a equipe fazer. E sabe o que é o pior, líder? Esses gestores realmente acreditam que eles estão presos na operação por falta de tempo ou porque eles têm um volume de tarefas muito grande. Na verdade, eles simplesmente não se dão conta de que estão na operação porque é lá que eles preferem estar. Como é que chama isso? Sabotagem. É o prazer de curto prazo que impede o ganho de longo prazo. Terceira razão, sentir que é o único capaz de fazer bem feito. É acreditar que só ele sabe. E aqui nós temos um padrão de crenças. Eu acredito que de todo mundo da equipe eu sou o melhor para fazer aquilo. Então eu vou lá e faço. Eu fico preso na operação. A grande pergunta é, essa crença é verdadeira? Será que você, líder, é mesmo a pessoa mais capacitada para realizar, para executar aquela tarefa? Então, talvez na realidade você nem seja, mas possivelmente, muito provavelmente, você é sim a pessoa mais capacitada. E por que eu digo que possivelmente você é? Porque muitos gestores assumem a posição de liderança exatamente por terem se destacado na execução do operacional. A pessoa faz muito bem e como reconhecimento ela ganha aí o prêmio de virar chefe. Então é natural que em muitos casos o líder seja mesmo o mais qualificado, o mais competente para executar a tarefa. Só que aí, né, entra um mais desse tamanho. O fato de ser a pessoa mais qualificada não significa que o líder deva executar. Porque senão ele vai sempre continuar sendo a pessoa mais preparada, mais qualificada, mais competente e nunca vai sair do ciclo vicioso de ficar preso na operação. Só que aí é exatamente nesse ponto que entra o quarto motivo, ou a quarta causa de ficar preso na operação.
Não saber ou não gostar de ensinar, de desenvolver as pessoas. Como o líder não tem a capacidade ou não tem a vontade de ensinar, ele prefere fazer ele mesmo, ainda que isso atrapalhe a performance. Ele sabe que não deveria fazer, mas ele vai lá e faz a tarefa. Ele sabe que deveria desenvolver as pessoas, mas como ele não sabe desenvolver, como ele não quer aprender como desenvolver as pessoas, ou simplesmente porque ele não quer ensinar as pessoas porque ele acha aquilo chato, uma coisa enfadonha de fazer, ele mantém a equipe no nível da incapacidade. Quando eu falo isso, tem gestor que fala assim para mim: ah, Flávio, mas você não conhece a minha realidade. Lembra daquela história de na minha empresa é diferente? Então o gestor fala: mas Flávio, eu quero ensinar, só que não dá tempo. Eu quero desenvolver as pessoas, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Líder, o que eu posso falar para essa pessoa nessa hora? Eu só posso dizer que essa justificativa não vai resolver o problema. E que se ela não desatar esse nó, ela vai ficar no ciclo vicioso. Então é assim, líder, se você trabalha 10 horas por dia e não consegue desenvolver seu time porque falta tempo, você vai ter que trabalhar 11 e usar 1 hora para focar nisso. Aí você vai falar assim: ah, Flávio, mas a minha empresa não permite que eu fique 1 hora a mais. Então você vai usar essa hora em casa. Ah, mas eu tenho um problema com a minha mulher, com o meu marido, se eu levar trabalho para casa. Então arruma outro lugar, pede ajuda de alguém, reduz o tempo de almoço, enfim, foca, acha uma solução. Porque se a gente se mantém preso no problema e o pior, justificando as dificuldades, a gente não sai do problema, não vai para a solução. Aí tem gente que nessa hora talvez vire e fale assim: Flávio, então você está dizendo que eu preciso sacrificar o meu tempo pessoal pela empresa? Não, líder, eu só estou dizendo para você que se você não arrumar tempo para desenvolver a sua equipe, você não vai sair da operação e vai continuar sempre sem ter tempo para nada. Às vezes a gente precisa fazer um sacrifício inicial, curto prazo, para ter o ganho de longo prazo. Eu vou investir o meu tempo pessoal agora para ter muito mais tempo depois. Só que aqui, líder, você precisa tomar cuidado com uma armadilha que é muito perigosa. Tem gestor que está lá trabalhando 10 horas por dia e ele percebe que ele precisa ter um tempo ali para desenvolver a equipe dele. E ele toma uma decisão: a partir de agora eu vou trabalhar 11 horas porque eu quero ter 1 hora a mais para desenvolver o meu time. Legal. Só que aí ele faz isso. E quando ele se dá conta, ele está usando aquela hora a mais para fazer um monte de outras coisas, para apagar vários outros incêndios e não para desenvolver a equipe. Ele faz o chamado sacrifício improdutivo. Ele está trabalhando mais, só que ele ainda está mais preso na operação. Aí, líder, preciso fazer para você a grande pergunta: por que isso acontece? Porque para esse líder isso acontece com muita gente. Porque para esse líder o problema real nunca foi a falta de tempo. O que falta é a disciplina mental. Ou o que falta é a vontade, o prazer de desenvolver as pessoas. Então, líder, o resumo aqui ele é muito simples. Ele é duro, mas ele é simples. Se o gestor não prepara as pessoas, ele não sai da operação. Se ele não tem tempo, ele precisa arrumar esse tempo. E tem que tomar cuidado para não confundir falta de tempo com falta de vontade de desenvolver as pessoas. Aí quando eu falo isso, tem gente que fala assim: não, Flávio, mas espera aí, eu tenho vontade de desenvolver a minha equipe, mas eu não sei como fazer. Então tem que ter vontade de aprender a fazer isso. Se eu quero fazer uma coisa que eu não sei fazer, mas eu não faço sacrifício para aprender como fazer, no fundo eu não tenho vontade de fazer, eu só tenho desejo. E desejo, líder, todo mundo tem, é muito fácil. Ah, eu quero, ótimo, todo mundo quer. Só que a vontade é muito mais do que isso. Vontade é ter a disposição para pagar o preço, para fazer o sacrifício necessário para alcançar o objetivo. Aqui está a diferença entre quem alcança e quem não alcança resultados. E nesse momento eu preciso falar com você o seguinte: você está aqui, você está aprendendo e você vai aprender muita coisa ainda, exatamente para ser aquele que faz acontecer. Sabe por quê, líder? Porque quem deseja dá desculpa por aquilo que não tem. Quem tem vontade faz igual você, faz o que precisa ser feito, aprende o que é necessário. Líder, até aqui eu te falei de 4 das 6 razões. Essas 4 são as razões mais óbvias. Próxima aula eu vou te falar das outras 2, que são muito mais sutis e que costumam fazer um estrago grande na liderança. Então, vamos juntos, bora lá para a próxima aula. Vem comigo, líder!